Sombrionauta apresenta Feuerbach cartunesco. De onde viemos? Quadrinho 2021. Escrever bem sobre a diversidade é uma coisa bem difícil, porque por trás dos conceitos temos pessoas que acreditam em tais abstrações. Logo, o conflito é inevitável, mas há meios de conduzir tal conflito para que se evite fechamentos desagradáveis. Quando estamos falando de religiosidade, então temos um problema que não é tão claro. A predominância de uma interpretação hegemônica na visão de criação do mundo, à medida que o cristianismo 325 depois da Era Comum passou a assumir o lugar de administrador da espiritualidade ocidental. Até mesmo a data que coloquei acima, a do primeiro concílio de Nicéia, pode provocar brigas. Muitos colocam seu nascimento por volta de 30 depois da Era Comum, pois por trás do espírito está o poder secular, e esse é gerido por justamente esse conjunto de crenças que variam de acordo com a geografia existente, os recursos materiais disponíveis e a tecnologia criada no decorrer do tempo. O tempo é que elimina os deuses, não os ateus. Assim, discutir seus respectivos fins de mundo, século, que em latim seria século, é uma tarefa que tende no mínimo a uma briga homérica. Contudo, discutir o nascimento dos mundos, sua jovialidade tende a ser mais divertido, pois sua natalidade tende a nos atrair à esperança, coisa que Friedrich Nietzsche, 1844-1900, sempre desprezou. Essa esperança no amanhã presente em todas as origens é que orienta de maneira divertida esse quadrinho que resenho. Carlos Ruas é um dos quadrinistas mais talentosos dos últimos anos gestados em terras brasileiras. Ele é um desses talentos que proliferou por meio dos webcomics, quadrinhos distribuídos pela internet nas mais diversas plataformas e que posteriormente foram publicados em meios físicos desde 2011. Seus quadrinhos versam basicamente sobre reflexões bem-humoradas acerca de temas sofisticados do cotidiano da classe média: cães, gatos, matemática e Deus, principalmente. Assim, ele mobiliza de maneira muito bem pensada suas criações mais famosas, a saber, suas versões cartunescas dos diversos deuses, mobilizando suas origens e as confrontando de maneira violenta, mas tão caricata que é impossível não sorrir no começo e não terminar depois gargalhando no final. Claro, se você tem repertório suficiente para não se ofender. Em um de seus esquetes mais divertidos, O Boteco dos Deuses, que ninguém tira da minha cabeça que é inspirado na Taverna do Fim do Mundo, que aparece no Sandman, 1988-1996, é debatido o seguinte: quem criou de fato o mundo? O autor dessa pergunta, que é pior do que discutir quem é o melhor super-herói numa gibiteca, é o Aércio do Fogo, Loki. Óbvio. Dali para frente, em uma paródia da Ilíada, século VIII antes da Era Comum, são convocados para julgar qual dessas origens é a correta dois mortais. Georges de Lemaitre, 1894-1966, religioso, físico, responsável pela tese do ovo cósmico ou átomo primordial, e Charles Darwin, 1809-1882, criador da teoria da evolução, em sua versão ocidental. Esse é um dos pontos altos da obra, porque ao apresentar diversas origens e terminar com uma discussão científica do nascimento do mundo, temos um clássico movimento do pensamento iluminista descrito por Max Horkheimer, 1895-1973, e o talarico do Adorno, 1903-1969, na obra Dialética do Iluminismo, 1947, em que é traçada uma linha lógica do pensamento científico que se dá a partir do imaterial mitológico até finalmente a objetivação da realidade. Porém, o maior mérito da obra é ser uma apresentação politeísta e polidesenhista. Vários diferentes artistas a ilustram, e a cada uma das narrativas de inícios do mundo e dos homens, diferentes traços são mobilizados. Esse recurso já foi usado tanto em Sandman, quanto em um episódio de Samurai Jack, 2001 e 2017. Se não me engano, The Princess and the Bounty Killers, 2003. Logo, há um desfile muito bonito e bem escrito das diversas origens mitológicas do mundo, inclusive nas religiões de matriz africana e indígenas. Embora eu tenha receio de chamar esses seres de deuses, sendo que prefiro entidades. Bom, nada é perfeito. Também é de bom gosto como cada desenhista respeitou a representação imagética da narrativa religiosa, procurando inclusive evitar sexualizações que fossem inúteis. Tudo muito delicado, sofisticado e portador de um enorme respeito, entrecortado com as eventuais brigas próprias dos deuses que frequentam esse boteco.
Eu fiquei fascinado com os materiais com os quais esses seres produzem os humanos, que vão de barro, passando por madeira, milho, lágrimas, suor, raízes e outros materiais, que mostram que a base material desses mitos estava alinhada com os de suas respectivas geografias. Chupa! Universalismo ocidental! Não vou citar todos os ilustradores aqui, mas vale a pena conferir o apêndice do quadrinho com seus nomes e contatos, que além disso possui 2 infográficos muito bons sobre o método científico e também sobre a árvore da evolução. Ao final temos uma síntese dessas noções que descamba numa defesa bem acertada da diversidade dos sistemas de crença como a saída para a convivência entre bilhões de humanos que habitam esse mundo. Eu gostei particularmente, mas sou ateu desgraçado e é uma marca desse tipo de gente gostar de religiões comparadas, e é isso que justamente faz com que não se acredite em nenhuma em sua concretude. E mais, sistemas de crença míticos, a meu ver, são coisas bem ultrapassadas que servem para nos dar consolo, mas que também mascaram as realidades materiais do capitalismo. Sim, eu gosto do Feuerbach, 1804-1872. E acho que Ruas também. Desconfio, aliás, que o grande orientador da obra é esse pensador alemão. Feuerbach é a transição do idealismo alemão, século XVII, século XIX, para o materialismo histórico, século XIX. Um pensador que começou como um religioso, mas seus estudos o levaram ao ateísmo e à conclusão que o pensamento religioso era uma patologia psíquica, uma personalização infantil do medo do homem de estar sempre em dependência da natureza. Esses seres religiosos, que estariam fora da realidade, redundariam em algo estranho aos próprios humanos que os adoram. Todos os deuses e entidades e divindades estão condenados a se tornarem obsoletos. Não é à toa que quem puxa essa discussão é Loki, que também é a Aesir do fogo, representação clássica da tecnologia. No fim, todos os deuses estão mortos e por isso tendemos, pelo menos eu e outros ateus, a nos deliciar com as diversas narrativas míticas, porque elas não nos fazem mal algum. Se publiquei essa resenha, significa que não tomei um raio na cabeça. Logo... Então procure essa obra e se deleite com esses seres obsoletos e divertidos recriados por Ruas e outros ilustradores. Finalmente, eu gosto muito de webcomics e vejo grandes autores de quadrinhos saírem de diversas plataformas. Logo recomendo que assistam a live feita no Instagram do Sombrionauta sobre o mercado de quadrinhos e os locais onde eles podem ser achados na internet. Esses diversos traços para diversos argumentos deveriam ser uma máxima neste país, mas infelizmente temos muitos artistas para poucos bons produtores e empresários. Que ninguém diga que não falei bem nunca dos empresários depois do parágrafo acima. Procurem em seus Instagrams esses autores e se divirtam. Se você apreciou, compartilhe nas suas redes sociais. Dê um curtir se você estiver no Facebook. Dê 50 palminhas se você estiver no Medium. E dê, finalmente, um curtir e um compartilhar se estiver no Facebook. Ou, se estiver no WhatsApp, envie para seus amigos. Até mais. Até a próxima. Obrigado.